Salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo, Marcão Templário no canal, para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Assunto do vídeo, Crefisa, este seria o investidor no gatilho? Palavras do presidente Pedrinho, eu tenho um investidor no gatilho. Abre e fecha aspas nessa declaração. Seria Crefisa? Cada vez mais a tese Crefisa vem ganhando força nas redes sociais vascaínas e nós vamos colocar aqui a tese para você, torcedor do Vasco, para você que pertence à família vascaína, que pertence ao canal, inscrito no canal. E claro, para você que está chegando agora, caso goste do conteúdo, a gente lhe convida a se inscrever no canal, a deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações para receber os novos vídeos do Templário. Templário sempre trazendo assuntos quentes do Vasco da Gama, possibilidade de reforços, escalações, né? A gente discute aqui os jogos do Vasco, sempre tentando trazer a experiência de quase 40 anos de Vasco da Gama. São muitos títulos acompanhados e conquistados pelo Vasco na torcida aqui do Templário. Também passamos por toda essa fase difícil, né? Foram 25 anos mais perdendo e sendo rebaixado do que vencendo, mas nunca largamos o Vasco da Gama. Essa é a mais pura verdade. Assunto do vídeo, Crefisa, roda! E os boatos, né, com aquele lendário empréstimo de 80 milhões de reais que o Vasco fez, um empréstimo, diga-se de passagem, necessário para manter a saúde financeira do Vasco, o Vasco que todo mundo sabe está em recuperação judicial, né? O Vasco conseguiu reduzir muito a sua dívida, que estava ali na casa, somando o Vasco SAF com o Vasco Associativo, na casa de 1,2 bilhões de reais, né? O Vasco chegou ali na casa dos 600, 700 milhões de reais. Conseguiu, no plano de pagamento aos credores, né, que faz parte da recuperação judicial, dar uma reduzida de 500, 600 milhões de reais, com dívidas para se pagar em 4 anos e outras para se pagar até 19 anos, né? A gente pode estar voltando aqui a fazer vídeo e detalhando mais sobre isso, sobre o plano de pagamento aos credores, que ainda não está 100% chancelado, mas tudo muito bem encaminhado junto à justiça, né? O Vasco tinha esse plano do empréstimo dos 80 milhões lá atrás, né? Isso não foi novidade, não surgiu do nada. Fazia parte do seu planejamento financeiro em recuperação judicial, ou seja, um clube que está se recuperando, apoiado pela justiça, né? Para voltar a ser o Vasco antes de todas essas dívidas que foram criadas ao longo de 20, 30 anos de má gestão dentro do clube. Fazia parte isso. O Vasco supostamente teria feito uma espécie de licitação para ver qual seria a empresa, né, a empresa financeira ou o banco, que iria proporcionar ao Vasco a melhor taxa de juros, né, a maior carência para pagar esse empréstimo de 80 milhões. A Crefisa venceu essa licitação. Mas de lá para cá, muita especulação aconteceu, né? O presidente dos Mulambos, por exemplo, acusou o Vasco, né, de estar vendendo o Vasco à Crefisa, usando-se de um documento financeiro, né, de uma metodologia financeira de empréstimo apoiado pela Justiça. Ou seja, o Vasco estaria vendendo aos pouquinhos a sua SAF para a Crefisa. Muita especulação aconteceu, mas isso vem ganhando força cada vez mais, né? Porque a tia Leila, que é vascaína, assumida, né? Assumida, ela já até identificou e já tem o seu sucessor como presidente do Palmeiras, que é o dono da CIMED, que está patrocinando o Palmeiras atualmente e que vai alavancar ainda mais esse patrocínio a partir de 2026, né, com aportes de até 170 milhões de reais anuais. Tudo leva a crer que ele vai ser o novo presidente do Palmeiras. Então, como disse o presidente Mulambo, né, muito provavelmente a Crefisa está desembarcando do Palmeiras aos poucos
e embarcando em outro clube. Essa é mais pura verdade e é uma grande notícia para nós vascaínos, né? Porque pelo menos estaremos vendendo o Vasco para uma pessoa que é vascaína, né? Para um empresário vascaíno, que é a tia Leila e o Lamac, né? Para uma empresa brasileira, né? Então, assim, seria muito mais fácil você cobrar e ter diálogos com uma empresa brasileira dona do seu clube do que um estrangeiro, né? A experiência no Vasco não foi muito boa. E isso pode realmente estar se intensificando cada vez mais quando a passagem de bastão muito provavelmente já está acontecendo lá dentro do Palmeiras com a tia Leila e o presidente da CIMED. Eu particularmente gostaria muito sim que fosse a Crefisa esse investidor no gatilho, né? E que tomara que a gente tenha celeridade agora em 2026 com mais aportes, né? Não sei como isso seria feito. A especulação do momento é que o Vasco estaria intermediando junto à EQEP a venda, né, da parte da EQEP, que são 31% que ela herdou do 777 para a Crefisa. Né? Então, se isso vier a acontecer, se essa compra vier a acontecer, a tia Leila, né, a Crefisa, já teria praticamente 41%, porque os 80 milhões tem 10% de garantia das ações da SAF, como pagamento desses 80 milhões. Então, a coisa iria amadurecer e amadurecer muito. E caso realmente a Crefisa vier a comprar esses 31% da EQEP, estaria mais do que decretado que a Crefisa vai ser, sim, a sócia majoritária do Vasco SAF e a nossa mandante, muito em breve. Grandes notícias. E o Templário vai continuar acompanhando. Vocês podem ter certeza disso, tá? Que o Templário vai continuar acompanhando. Peraí que estava ligando aqui. A gente vai continuar acompanhando e cada notícia que vier a amadurecer essa possibilidade dessa parceria, a gente volta aqui no canal para falarmos da venda da Vasco SAF, que, como eu venho falando, né, já há muito tempo, é a cereja do bolo de um processo, né? Primeiramente, a gente vê a queda das taxas de juros acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, né? E fluxo de dinheiro começando a caminhar em direção a países emergentes como o Brasil. O Brasil está na iminência de começar a ter queda de juros, né, na sua taxa de juros, que vai estimular investimentos, né? O futebol está cada vez mais caro e cada vez mais rentável quando bem administrado, né? O Brasil é um celeiro de craques, né? O Vasco é um celeiro de craques. Com a sua base bem administrada, o Vasco vai poder render igual ou muito mais o Palmeiras vem rendendo. E isso a Crefisa sabe muito bem, ela já está há muitos anos gerenciando, administrando o futebol do Palmeiras e ela sabe que é um produto rentável, né? Então o Vasco tem tudo para continuar grande, tem tudo para continuar crescendo, principalmente vindo com uma empresa como a Crefisa que tem um know-how, né? Um excelente know-how de administração de futebol e sabendo transformar o futebol num produto rentável, né? Algo que a gente vê aí não acontecer em diversos clubes, né? Que ampliam suas dívidas e não conseguem